Boa noite a todos, graça e a paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos iniciar o nosso momento de adoração, de louvor ao Senhor, lendo o Salmo 122. Apenas o versículo 1. Diz assim: Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta noite, ao adentrar na casa do Senhor, você possa ficar feliz, porque você está aqui na casa do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui à tua casa para te adorar, te louvar. Que o Senhor possa nos aquietar, possa encher os nossos corações, Senhor, com a tua palavra, com os louvores, que a tua mão, Senhor, recaia sobre nós nessa noite. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar esse Deus, ficar de pé com palmas, bem alegre, adorando a esse Deus que é digno de todo louvor e toda adoração. Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Escudo e boa espada, com seu poder defende o seu, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra, a nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor, nos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará. Com armas de defesa, se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino.
o nosso Deus. Castelo forte é 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 o nosso Deus. Amém. Espírito enche a nossa vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Toda igreja. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Toda igreja. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias em Romano 8. Vamos ler apenas o versículo 1. Romanos 8, o versículo 1.
Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Quando nós aceitamos Jesus, Ele retira toda a nossa condenação, todos os nossos pecados, nossos erros, nosso passado, libertando nós de todas as nossas culpas. E para os erros cometidos, depois que nós aceitamos viver uma nova vida, Jesus ainda nos oferece uma nova saída, que é a confissão e o arrependimento dos nossos pecados. Então, que nesta noite você possa curvar sua cabeça e pedir perdão ao Senhor por todos os feitos, por alguma coisa que vem lhe maltratando, que vem lhe desgostando, que você possa aí entregar ao Senhor. Você possa confessar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante da Tua presença para colocar, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, todos os nossos pecados, todos os nossos feitos. Que lá na cruz o Senhor morreu por nós e nos dá uma nova oportunidade, Pai, de confessarmos a Ti tudo que nós fizemos que não Te agrada, Deus. Que nesta noite o Senhor possa ter misericórdia. Misericórdia de mim, misericórdia dos meus irmãos aqui da nossa igreja, Pai. Que o Senhor possa vir nos livrar e vir nos colocar, Senhor, para que não possamos andar, que não seja no Teu caminho, Deus. Esta noite é o que eu te peço. E que o Senhor possa alimentar o nosso coração com coisas que o Senhor derrama sobre nós, Pai. Que a Tua boa mão seja conosco. Que o nosso coração, Senhor, seja puro. Que o Senhor possa criar em nós um coração segundo a Tua palavra, segundo a Ti, Deus. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando. Prostro-me diante da cruz. Toda igreja. Nunca houve amor assim. Melhor. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Ó Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me ama, estás presente a me cercar. Em todo tempo, eu sei, me amas. Declare, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu,
nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma. Eu sei, me ama. Eu sei, me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, Vejo o sangue de Jesus. nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Esta paz que sinto em minha alma. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Declare, não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias, eu olho o seu amor. Não me guio por vista, não olho as circunstâncias,
ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, eu hei de confiar. Não olha as circunstâncias, eu olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, eu olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Aleluias, glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, dou glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, eu olho seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, 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 eu olho seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Que você não possa olhar as circunstâncias, mas que você possa sentir essa paz que o Senhor nos dá e também nos dá ao vir aqui na casa dele ofertar e dizimar. Você agora tem a oportunidade de vir aqui na frente para ofertar e dizimar para o Senhor, para os mantimentos da sua casa, para alegrar o seu coração também. Amém? Uma nova canção em meus lábios, é uma que eu estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim, tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim?
Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Pai, graças te damos, Deus, pela tua bondade, Senhor, para com as nossas vidas, para poder, Senhor, chegar a ti, Deus, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sabemos que é pura bondade tua, Pai, nada vem de nós, nada é por nossa força, nada é porque nos esforçamos, Senhor, mas sabemos que é o teu querer, a tua vontade, Senhor, e nos dá, Senhor, para que possamos administrar bem, Senhor, e administrar bem é partilhar, é dividir, Senhor, é somar. Sabemos que tudo que somos, tudo que temos é para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Por isso nos dá entendimento, Senhor. Anima a tua igreja, Pai. Sentimos muitas vezes, estamos apáticos, estamos cabisbaixos, estamos sentindo pequenos, Senhor. Mas a tua grandeza em nosso meio, Deus, tem nos fortalecido, Deus. Queremos mais de ti, Pai, em sabedoria, em entendimento. Para que possamos ser gratos, Senhor, até mesmo nas dificuldades, Deus, que um dia chegar a nós, Deus. Sabemos que o Senhor tem feito muito mais do que necessitamos, Deus. Isso nos dá, Pai, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração de partilha verdadeira, Deus. Não só para com a tua igreja, mas para com toda a tua obra, para com todos os nossos irmãos, todos aqueles que necessitam. Que o teu doce Espírito esteja nos movendo, Senhor, a buscar, Senhor, a buscar aqueles que mais necessitam, Deus. Que possamos sempre estar, Senhor, aos teus cuidados. Que tudo que temos, que tudo que somos, para a glória do teu santo nome. E é em nome do teu filho amado Jesus que já te agradecemos. Amém. Agora eu gostaria de convidar o presbítero Alceli, que vai ministrar a palavra. Deus abençoe. Irmãos, a graça e a paz a todos, amém? E a bondade do Senhor, Deus, possa se manifestar nessa noite. Capítulo 20, Evangelho de São João, capítulo 20. O profeta Isaías disse: não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? Não se pode esquadrilhar o seu entendimento, disse o profeta, porque ele faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor
possa ser uma verdade em minha vida e na sua vida, porque temos confiado em Deus, temos depositado em Deus a nossa confiança e a nossa esperança. Graças a Deus por isso. Muitos podem se cansar porque podem confiar em si mesmos, confiar naqueles que estão ao seu derredor, mas Israel, a igreja de Cristo, confia em Cristo Jesus. Evangelho de São João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estava outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes, bem-aventurados que não viram e creirão. Amém, irmãos? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez como igreja, como servos, como povo em que estamos para ouvir a voz do bom pastor. Senhor, que nesta noite Tu possa falar aos nossos corações, Tu que conhece nossas necessidades, fraquezas, aquilo em que precisamos e queremos aprender de Ti. Querido Espírito Santo, que Tu faças isso nesta noite. Eu te peço de forma humilde, que Tu fluas e fale aos nossos corações em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus por isso, estamos nós aqui para celebrar o Senhor por mais uma vez, por esse momento de estarmos aqui. E o meu objetivo nesta noite, com essa palavra, é que você acredite, que você creia em Cristo Jesus, em qualquer circunstância em que você esteja passando. Queridos, Jesus chamou 12 homens e conviveu com os mesmos por um período de 3 anos. E ali eles puderam vivenciar, puderam observar, puderam realmente ter um convívio contínuo com o Mestre. E esses 12 homens foram escolhidos por Cristo depois de muita oração. Evidentemente, cada um deles tinha um perfil, tinha uma personalidade diferente, e aí Cristo começou a trabalhar nessas personalidades. Nós podemos falar que o primeiro a ser chamado foi André, e ele foi o primeiro apóstolo, foi o primeiro a ser chamado por Jesus, e o seu perfil era um perfil de um homem organizado, e ele inicialmente ali liderou, foi o líder daqueles que Cristo Jesus estava ali chamando. Logo depois, Cristo chama Pedro, e Pedro, nós conhecemos a sua história, foi aquele apóstolo com um perfil agressivo, ímpeto, era aquele que buscava ação e resultados de imediato. Depois nós vimos aquele outro discípulo que é um contraponto, que é João, que é descrito como discípulo amado, o discípulo do amor. Foi aquele homem que, naquele momento, quando Cristo estava celebrando a última ceia, e disse que um deles o trairia. E diz a Bíblia que eles pediram os demais para que João perguntasse. E diz as Escrituras que João declinou a sua cabeça no peito de Jesus. Ou seja, era o discípulo amado.
era tão amado, querido, que trabalhava essa emoção, esse carinho que Cristo na cruz entrega para que ele cuidasse de sua mãe. Ou seja, irmãos, cada um desses discípulos ou apóstolos havia um perfil diferente, algo que os definia. Não podemos esquecer Judas, que foi o discípulo traidor. Mas no caso aqui da lição, nós estamos falando de Tomé, que é conhecido como discípulo incrédulo. Jesus disse assim no versículo 27, não sejas incrédulo, disse Jesus. Amados, você consegue imaginar um discípulo incrédulo? Se a Bíblia não mostrasse, eu não sei se dava para acreditar nisso, mas a Bíblia mostra sim, que houve dentre aqueles 12 homens, um que foi um discípulo incrédulo. Entre outras coisas que a ressurreição de Jesus veio revelar e demonstrar, foi realmente a existência desse discípulo incrédulo. E isso abre, ou deve abrir, os meus e os seus olhos para a possibilidade de também hoje existir ainda discípulos incrédulos. No caso de Tomé, irmãos, ele foi chamado de incrédulo pelo próprio Jesus, nós lemos aqui, né? Jesus havia ressuscitado e Jesus então apareceu, no começo aqui do texto, no contexto do versículo 19, Jesus aparece a primeira vez. Diz a Bíblia que no primeiro dia da semana, é o versículo 19, você pode ver aí, ao cair na tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Nesta ocasião, Tomé não estava presente. E aí, meus queridos irmãos, você poderá me perguntar, mas, meu irmão, como que ele era incrédulo? O homem que foi chamado por Jesus, ele não era um discípulo de Jesus? Suscitamos aqui uma segunda pergunta. Sim, é verdade, ele foi discípulo de Jesus, andou com Jesus, foi escolhido por Jesus, mas sim, ele era um discípulo, mas não, ele não cria totalmente em Jesus. Ele estava limitado, irmãos, com a possibilidade, ou com a sua possibilidade de visão. Ou seja, ele era, ou ele foi, ou podemos descrever Tomé como discípulo que, se eu vejo, eu creio. Se eu não vejo, eu não creio. Foi o que ele disse aqui nessa segunda aparição, onde nós acabamos de ler. Na prática, irmãos, muitas vezes, nós, e a reflexão nessa noite é essa, nós podemos ser como Tomé, ou podemos estar sendo como Tomé. Nós cremos muitas vezes que foi Jesus que fez, Jesus transformou a minha vida, Jesus fez um milagre na minha vida, me libertou disso, me abençoa nisso outro. E então nós cremos que Jesus é quem fez. Mas às vezes nós duvidamos que ele fará, enquanto ele não estiver feito. Muitas vezes nós temos essa debilidade e essa dificuldade. Então nós precisamos, irmãos, nós precisamos aprender com o mau exemplo. Nessa noite o meu propósito é esse, e passarmos a ser crentes verdadeiramente e não incrédulos. Eu quero nessa noite chamar a sua atenção para a instrução de Jesus. Jesus disse aqui no versículo 27, olha Tomé, não sejas incrédulo, sejas crente. Eu gostaria nessa noite, com a graça de Deus, de nós vermos alguns incríveis detalhes a respeito desse discípulo incrédulo, que nós podemos tirar lições e trazer uma reflexão para a nossa vida nessa noite. O propósito da pregação, irmãos, da mensagem do Senhor, é que ela produza isso em nós. Nós possamos fazer a reflexão e possamos melhorar. Eu quero dizer a você que me ouve nessa noite,
que a primeira pessoa para quem o pregador deve pregar, e isso acontece comigo, é para ele primeiro, é para ele mesmo. E aqueles que pregam sabem disso. Eu acredito que há isso em comum naqueles que têm a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. O primeiro alvo para quem nós pregamos é nós mesmos. Amém? Então, eu quero ver com você algumas coisas daquele discípulo que Jesus chamou de discípulo incrédulo. E a primeira delas, que nós vamos aprender, queridos irmãos, era que aquele discípulo incrédulo, em primeiro lugar, era amigo íntimo de Jesus. Amém, irmãos? Ele foi amigo íntimo de Jesus. Ele, irmãos, não era qualquer um. Ele não era apenas mais um número da multidão. Não, ele não era. O discípulo incrédulo, que Jesus chama de incrédulo, ele fazia parte do seleto grupo de 12 apóstolos de Jesus. Ele foi escolhido do meio da multidão depois de uma noite de oração por parte de Jesus. Jesus sempre fazia assim, querido. Sempre ele subia aos montes, aos lugares, ali em particular, e normalmente passava a noite em oração, e principalmente para chamar os seus 12 apóstolos. Veja bem, eu estou dizendo que, em primeiro lugar, o discípulo incrédulo, ele foi amigo íntimo de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus o chamou, ele deixou tudo por Jesus. E aí, queridos, ele passou a comer com Jesus. Ele sorria com Jesus. Ele viajava com Jesus. Ele aprendia com Jesus. Ele fazia perguntas a ele, no caso, a Jesus. Em suma, ele participou ativamente do ministério de Jesus Cristo. É verdade, irmãos, que nós não temos textos que mostram diretamente, mas nós podemos oferir de outros textos que Tomé, como os demais apóstolos, pregava, curava, expulsava demônios e fazia tudo mais que os outros faziam. O discípulo incrédulo fazia. Entretanto, queridos, e ele fazia isso em nome de Jesus, mas entretanto, ele é chamado por Jesus aqui, um discípulo incrédulo. Isso, irmãos, deve nos espantar, pois nós podemos perceber que o incrédulo pode se passar facilmente por um bom crente. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Isso deve nos impressionar, queridos, porque um incrédulo, ele pode passar de forma fácil por ser um bom crente. Não estamos nós, porventura, em situação semelhante? É uma pergunta. E você possa responder a você mesmo. E você possa pensar nisso. Então, em primeiro lugar, querido, eu estou dizendo a você nessa noite, que o discípulo incrédulo, ele era um amigo íntimo de Jesus. E você? E eu? Somos amigos de Jesus? Jesus, com relação a isso, disse assim: olha, eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o vosso Senhor. Eu vos chamo de amigos. Vós sois meus amigos. E não existe prova maior para com o amigo do que dar sua própria vida. E Cristo, queridos, é o nosso melhor amigo, porque Ele provou a sua amizade para conosco. Nós possamos refletir sobre isso. Mas em segundo lugar, eu quero compartilhar com você, falando desse discípulo incrédulo. Primeiro é que ele foi um amigo íntimo de Jesus. Em segundo lugar, meus amados irmãos, ele foi uma pessoa que estava pronta para morrer por Jesus. Veja que coisa. O discípulo incrédulo estava pronto para morrer por Jesus. Ele era mesmo uma pessoa estranha. É verdade. Veja, irmãos, ele não cria de forma incondicional em Jesus, mas mesmo assim, ele estava pronto para morrer por Jesus. É verdade? Sim, é verdade, amados. Veja lá em João capítulo 11,
A partir do versículo 6 em diante, Jesus sai da Judéia e, após sair com seus discípulos, a Bíblia diz que Lázaro adoece, e aí Marta e Maria, que eram pessoas a quem diz a Bíblia que Jesus amava, a Marta, a Maria e a Lázaro. E aí eles mandam mensagem para que Jesus retornasse, porque Lázaro estava muito enfermo. E a partir do versículo 16 do capítulo 11, queridos, a mensagem chega para Jesus, e Jesus disse: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus demora mais ali alguns dias. E aí depois vem a mensagem, e Jesus diz ao discípulo: olha, Lázaro dorme. E eles não entenderam, mas Lázaro havia morrido. E aí Jesus diz: olha, vamos voltar para a Judéia. E aí, queridos, no versículo 16, do capítulo 11 de João, diz a Bíblia que um dos discípulos diz assim: Jesus, tu queres voltar para a Judéia? Há pouco quiseram te matar, te apedrejar, e tu queres voltar? E aí no versículo 16, diz a Bíblia, que Tomé diz assim: vamos também para nós morrermos com ele. Não é uma pergunta, é uma declaração. O versículo 16 diz que ele disse isso aos demais apóstolos: vamos com ele para morrermos com ele. Ou seja, Tomé, amados, era um discípulo incrédulo, mas que estava pronto para morrer por Jesus. Há uma outra passagem também, lá em Mateus capítulo 26, que é aquela passagem tão conhecida, quando Jesus se aproxima do Calvário. E aí ele diz para Pedro: olha, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E aí Pedro, que ele diz assim: ainda que te seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E o final do versículo diz assim: e todos os discípulos disseram o mesmo. Ou seja, mais uma vez Tomé afirma ou reafirma que estava pronto para morrer por Jesus. Que coisa incrível, não é, irmãos? Ele estava pronto para morrer por Jesus. Mas a Bíblia mostra que Jesus disse a este homem aqui: não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, isso tudo mexe comigo e deve mexer com você. Eu não sei se mexe com você, ou se você está entendendo, mas deveria. O incrédulo Tomé estava pronto para dar sua vida por Jesus. E nós, que somos crentes, estamos dispostos a quê? O que temos oferecido ao Senhor? O que você tem oferecido? O que eu tenho oferecido ao Senhor, queridos? Vejamos, irmãos, que nós temos muito que aprender com esse discípulo incrédulo. Então, queridos, o discípulo incrédulo, em primeiro lugar, foi amigo íntimo de Jesus. Em segundo lugar, estava pronto, disposto para morrer por Jesus. E em terceiro lugar, nós podemos aprender nessa noite, trazer uma reflexão para nós, é que ele cria que Jesus podia fazer milagres. Que contrassenso, você diz que ele era incrédulo e você diz que ele cria. Bom, Jesus foi quem disse que ele era incrédulo. Não sejas incrédulo, não sou eu que disse, queridos. Mas a verdade é que o discípulo incrédulo, ele cria que Jesus podia fazer maravilhas. Talvez alguém diga, ou você diga: agora assim não dá, não tem como compreender. Você está dizendo que esse discípulo crê? Exatamente, irmãos. Ele também crê. Eu não tenho receio, e eu tenho que afirmar que Tomé cria sim, que Jesus fazia milagres. Tomé viu quando Jesus curou o cego. Ele viu quando Jesus curou os leprosos, não só numa ocasião. Ele viu quando Jesus ordenou e os paralíticos andavam. E muitos outros enfermos foram curados, e aquele homem estava presente ali, juntamente com os outros apóstolos. Ele viu, irmãos, que Jesus era capaz de andar sobre as águas, você lembra disso? Ele também viu que Jesus tinha autoridade esta que disse
Aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E o mar e o vento lhe obedeceu. Aquele homem viu, queridos, que os demônios estremeciam e rogavam pela misericórdia de Jesus. Aquele homem viu que Jesus podia alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Aquele homem viu e presenciou que Jesus poderia ressuscitar mortos. Ele viu que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele viu que Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim. Ele viu, como eu acabei de falar, que Jesus ressuscitou a Lázaro no 4º dia, e falamos isso aqui já. Era muito importante que fosse apenas no quarto dia, e é por isso que Jesus se demorou a mais, porque havia uma corrente e um entendimento e uma crença que a alma ela sai do corpo a partir do 3º dia. Jesus vai e ressuscita Lázaro no 4º dia. E eu diria uma coisa a você, ele viu muito mais. Vire sua página aí, por favor, no capítulo, só virar a página. Veja o versículo 30 que aqui diz aí, ó. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Versículo 30 do capítulo 20. Ou seja, a Bíblia diz que este homem Tomé não viu apenas ou tão somente esses sinais, milagres que eu estou citando aqui. Muitos outros que Jesus realizou e não estão escritos. Mas Jesus fez diante dos seus discípulos. E aquele homem certamente presenciou. Então, Tomé, queridos irmãos, ele cria em tudo isso e muito mais, mas continuava sendo incrédulo, pois estava limitado a crer naquilo que havia visto Jesus fazer. Ou seja, irmãos, a fé de Tomé era a fé que estava limitada àquilo que ele via Jesus fazer e realizar. Quando da ressurreição de Jesus, ele foi bem claro com relação a isso. Só crerei se ver e tocar, foi o que ele disse aos outros discípulos. Então a fé de Tomé, ou do incrédulo Tomé, estava firmada na visão. Vejo, então creio. Não vejo, então não creio. Era isso, irmãos, que Tomé realmente acreditava. E ele ainda não sabia ou não estava entendendo que a verdadeira fé é quem nos guia em vitória. Porque enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé, ela enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde: eu creio. E Tomé estava precisando desta fé. A fé genuína, a fé verdadeira. Porque a fé que ele estava exercendo era uma fé que não agrada a Deus. Se não fosse a intervenção, portanto, irmãos, amorosa de Jesus, Tomé, que era, primeiro, um dos 12 discípulos. Segundo, amigo íntimo de Jesus. Terceiro, estava morto ou estava pronto para morrer por Jesus. Quarto, que cria que Jesus poderia fazer milagres. Se não fosse a intervenção amorosa de Jesus, ele continuaria fazendo parte do grupo dos incrédulos. Não sejamos nós como um Tomé, mas que possamos, irmãos, exercer a verdadeira fé. E eu quero concluir nessa noite em nome de Jesus, dizendo a você que a fé do discípulo incrédulo estava abaixo da fé de alguns declarados inimigos de Deus. Que coisa interessante, irmãos, mas é verdade. A fé do discípulo incrédulo, naquele momento, estava abaixo da fé daqueles que eram declarados inimigos de Deus.
Veja bem, quem contou a Tomé que Jesus havia ressuscitado? Seus próprios amigos fizeram isso, não foi? Quando Jesus aparece a primeira vez, Tomé não estava. E aí os discípulos dizem, olha, o mestre esteve conosco. E aí ele disse, eu não creio. Eu só creio se eu ver os cravos, se eu tocar no seu lado. Quem estava dizendo para Tomé eram os amigos, eram os outros apóstolos que Jesus havia aparecido. Mas é bem interessante, irmãos. Quem contou aos sacerdotes que Jesus havia ressuscitado? Você lembra? Jesus foi sepultado, no domingo ele é ressuscitado. Os guardas ali não veem o quê? O corpo de Jesus. O que é que eles fazem? Correm e vão anunciar aos sacerdotes que o corpo não estava mais ali, que ele havia ressuscitado. O que é que aconteceu, irmãos? Os sacerdotes tanto creram que deram dinheiro aos guardas para que não divulgassem que o corpo não estava mais ali. De fato, naquele dado momento, a fé do discípulo incrédulo estava mais baixa do que a fé dos declarados inimigos de Deus. Porque creram nos soldados, e tanto creram que deram dinheiro para que nós não divulgassem, não espalhassem a notícia da ressurreição de Jesus. Então, meus queridos, que eu e que você possamos crer no poder de Deus e em seu Filho Jesus Cristo, em toda e em qualquer circunstância, amados irmãos. Não podemos procurar ver para então crer. Só a bondade de Deus pôde livrar Tomé dessa armadilha, nesse caso aqui, porque essa era a posição de Tomé, em que ele entrou e que outros podem também entrar. O normal esperado de nós é crermos para ver e não vermos para crer. Se crermos, veremos maravilhas. Se esperarmos para ver, para crer, ficaremos na condição de incrédulo. Porque, irmãos, crer só quando vê, qualquer um pode crer dessa forma. Nós temos é que crer para ver, não ver para crer. Sejamos discípulos realmente crentes e não incrédulos. Sejamos pessoas que creem não só no que já vimos Deus fazer, não, mas naquilo que, por mais incrível que possa parecer, Ele ainda fará. Creia e nós veremos a glória de Deus. Eu quero concluir deixando o conselho de Jesus para mim e para você do versículo 29. Jesus disse assim, e disse Jesus, porque vistes, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Amém, igreja? Nessa noite Deus diz para mim e Deus diz para você. João, Pedro, Maria, Cícero, Ana, Wilton, Alceli, vocês são bem-aventurados, porque vocês não me viram, mas vocês creram na mensagem. Vocês creram na mensagem do Evangelho, nas boas novas de salvação. E Jesus aqui está nos chamando de bem-aventurados. Queridos irmãos, igreja, e você que me ouve, que nós possamos exercitar a fé genuína e verdadeira, que nós possamos depositar nossa fé em Cristo Jesus, que possamos crescer em fé e orar para que o Senhor aumente a nossa fé, para que nós possamos crer, para que vejamos o agir e o mover e o melhor de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus possa assim nos abençoar. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus, agradecendo ao Senhor, e que essa reflexão ela possa ser posta no seu coração pelo Espírito Santo, e que nós possamos, diferentemente do nosso irmão Tomé, que foi alcançado pela bondade de Jesus, e que possamos de fato crer para vermos as maravilhas do Senhor. Vamos orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui e por poder aprender da vida do Teu Filho, Senhor. O Teu Filho que no momento faltou fé, não teve a fé adequada, mas que os erros dos outros servem como aprendizado para nós. E nessa noite, querido Deus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito aplique essa verdade em nosso coração, Deus, e que nós possamos exercitar nossa fé de forma
sábia, oportuna, genuína e verdadeira. Deus, muito obrigado pelas nossas vidas, pelos irmãos que estão aqui presentes. Muito obrigado, Deus, por aqueles que ouviram nossa mensagem através das redes sociais. Que tu possa chamá-los pela tua bondade. E que a fé genuína, a fé salvadora possa alcançar os seus corações, porque verdadeiramente tu és o Senhor de nossas vidas. E que possamos dizer, como disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Que nós possamos declarar em alto e bom tom que tu és o Senhor, o mestre e o dono de nossas vidas. Nos despede em paz, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Te somos gratos. Em o nome e por amor de Cristo Jesus, todos digam amém.